ao povo de Deus. Aí, nesse sentido, é que vai surgir agora o grande, vamos assim, estigma do cristianismo, que seria o símbolo, tá? E o símbolo vai ser compreendido que o símbolo mais adequado para ser utilizado para representação do cristianismo como símbolo seria o peixe. E aí é que a partir desse período da patrística que vai começar a ter essa utilização do peixe como símbolo do cristianismo. Então, os primeiros cristãos, eles vão viver sob o estigma da perseguição e eles vão ter uma inscrição de jurisdição imperial romana dentro da proposta que o próprio império submetia. E um dos símbolos mais importantes dentro da igreja, nesse período do cristianismo, era a cruz. E era o cristianismo conhecido pela cruz. Então, esse seria o selo dos cristãos, tá? Se o império tinha o seu selo, o cristianismo tinha o selo, a cruz, que se encontrava em túmulos dos cristãos, nas casas dos cristãos, nos lugares de culto, nos templos sagrados, tá? E era justamente assim a identificação de uma igreja pertencente ou de um templo pertencente ao cristianismo. O símbolo muito peculiar, o peixe, que era apresentado inclusive como uma espécie do sinal secreto dos cristãos, tá? Tinha a proposta de uma figura de um peixe desenhada como um monograma, com as iniciais da profissão de fé, Jesus, Filho de Deus, Salvador, ou seja, Iessos Christos Theos Hios Soter, no grego, tá? A imagem do peixe aparecia nos rituais, inclusive litúrgicos, sobretudo nos sepulcros, com a proposta justamente de trazer uma identificação que para eles ia até um pouco além do sinal ou que tinha e da importância que tinha como símbolo a cruz, não para o peixe se tornar um símbolo secundário, mas um símbolo paralelo, tá? Um símbolo paralelo, com uma outra proposta, que seria uma proposta mais, vamos assim, de cunho social, e a cruz de cunho também signatário e político e até, vamos assim, religioso, tá? Então a cruz tinha uma proporção de identificação maior que o peixe, apesar de o peixe ser até hoje, dentro do contexto sociopolítico, considerado o símbolo do cristianismo, tá? O Didaquê, ele se torna o manual, tá, do ensino e da igreja e o manual doutrinário da igreja. Inclusive, ele era um opúsculo ou um documento que era considerado o documento mais antigo da tradição cristã, após os livros do cânon sagrado. E era fácil de compreender até a instrução inserida dentro do cânon do Novo Testamento a partir da exposição interpretativa feita no Didaquê. Então o Didaquê era uma obra que ela foi escrita ali na metade ou na última década, a partir da segunda metade do século I, tá? Transcrevendo os ensinamentos dos livros bíblicos, principalmente os sapienciais,
e trechos distintos dos evangelhos. Os elementos que nós podemos considerar históricos relacionados ao Didaquê, primeiramente que o próprio título já apresenta, que é um teor totalmente didático, de instrução, de trazer um ensino e uma formação cristã à igreja. Tá? Então o título era justamente uma instrução pautada nos atos e nas ações dos apóstolos, com proposta de alcançar um padrão de vida moral para o cristão, uma organização eclesial, uma liturgia uniforme e também conceder um documento, ter ali um documento da era do período até pós-apostólico, como fosse uma fonte de legislação eclesiástica, aonde seria até inclusive um manual de preceitos morais, funções litúrgicas, conselhos para a vida comunitária e também uma organização eclesional ou eclesiástica, tá? Muito bem. Ainda antes de nós concluirmos essa 11ª aula, é importante falar também que os padres apostólicos ou pai da igreja, tá? Tiveram relação imediata nesse contexto de trazer a lume, trazer a conhecimento da igreja a proposta de ensino, de doutrina, de exposição desenvolvida pelos apóstolos e dar continuidade ao trabalho missional, didático e pedagógico e até evangelístico desenvolvido pelos apóstolos, mas priorizando a apologia, priorizando o ensinamento didático pedagógico dentro da igreja, da comunidade cristã. Então eles vão também tornar-se autores, vão desenvolver uma grande obra literária em conjunto, para até edificar a comunidade, organizar a estrutura eclesial, conceder uma formação para a igreja, começar a desenvolver um núcleo de formação discipular, um núcleo litúrgico e organizar escritos paralelos para a comunidade cristã.